Desde 2022, o portal Porque vem denunciando rotineiramente o despejo irregular de esgoto, tanto no Rio Sorocaba como nos córregos da cidade. Isso é um crime ambiental. E para falar sobre esse tema aqui no Porquê Entrevista hoje, nós trouxemos a advogada que faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento Básico da OAB. Ela é a Milena Santos e ela vai fazer um parâmetro aí, vai traçar um parâmetro para a gente, vai falar muito sobre esse tema. Milena, agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigada. Imagina, Fabiana, muito obrigada. Eu que agradeço a abertura para a gente falar de um tema tão relevante para a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas o meio ambiente como um todo. Milena, como eu te falei, né, o Portal Porque já fez uma série de matérias sobre isso, a gente veio denunciando ao longo desses praticamente 2 anos, né? E essa prática adotada pelo SAI, né, pelo que nós levantamos, é uma prática irregular, né? E como que isso impacta no nosso meio ambiente? Bom, antes de mais nada, pontuar que o lançamento de esgoto in natura, né, que é o esgoto natural, que nós chamamos de esgoto sem tratamento, diretamente nos mananciais, faz diminuir a oxigenação daquela água, né? E sem oxigênio nós não temos vida. Então, você impacta diretamente aí na mortandade de peixes, de animais que dependem daquela água, né? Desde a mata ciliar também em volta do manancial. Mas não só, né? Nós temos um impacto que se dissipa ao longo do rio, porque o rio não se limita ao nosso município, então ele vai se dissipar aí para outras cidades e acaba impactando não só Sorocaba, mas também as cidades da região que acabam por ter essa contribuição de esgoto também no nosso rio Sorocaba. E Milena, o SAI chegou a contestar a liminar, né, que eles receberam, quanto a despejar o esgoto, como você disse, in natura, né, nos córregos e no rio Sorocaba. Na argumentação, eu vou ler aqui, o SAI afirma que não há evidências técnicas concretas para subsidiar tal suposição de dano ambiental. Você acha que o SAI tem esse direito de contestar isso? Perfeito. Até antes de responder, eu vou tomar a liberdade de dar um contexto, né, do que nós estamos falando, que vocês já noticiaram, que eu já li também na matéria do Portal Porquê, mas o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, né, contra o SAI, em razão desses lançamentos irregulares, e obteve, sim, uma liminar para que o SAI cessasse imediatamente esses lançamentos, além de outras medidas, né? Aí, por onde veio essa contestação, esse argumento do SAI. Bom, respondendo a sua pergunta, contestar, o direito de contestar, sempre serei a primeira a defender, né? Porque a gente tem aí o direito ao contraditório e à ampla defesa que é garantido pela Constituição Federal. Contudo, tem que se verificar se esse argumento vai ser efetivo ou não. O SAI tem que trazer provas de que ele não está fazendo este lançamento de forma rotineira, de que ele está adotando as medidas necessárias, ou seja, provas para refutar o que vem sendo argumentado pelo Ministério Público. E não só pelo Ministério Público, nós temos outros agentes fiscalizadores também, do qual o Ministério Público se valeu, né, para trazer aí como prova, para comprovar essas atitudes reiteradas do SAI. Temos aí a CETESB, que já autuou o SAI algumas vezes por conta desses lançamentos. Temos a agência reguladora, a Ares PCJ, que também apresentou algumas não conformidades aí do SAI. Então, direito de contestar eles têm, mas ele será efetivo? Será que o SAI teria que demonstrar que não está correto o que está sendo apresentado pelas autoridades fiscalizadoras para que o juiz possa chegar numa decisão? Isso eles não fizeram, né? A verdade é essa. E o que as pessoas perdem com essa prática que aparentemente já virou uma rotina do SAI, né? Simplesmente despejar o esgoto, né? O que as pessoas perdem? O que a cidade perde com essa prática? Olha, eu posso dizer que primeiro nós temos a questão ambiental, né? Que nós estamos enfrentando aí um problema ambiental global, a nível global. Então, eu acho que quando o meio ambiente perde, toda a sociedade e toda a coletividade também, vou incluir aí os animais, né? Na questão da fauna, a flora, a própria biodiversidade, todos perdem, né? Quando nós temos aí uma poluição nos rios e nos córregos. O Brasil, ele tem, infelizmente, um dos maiores índices de lançamento de esgoto in natura, né? Nós lançamos mais de mil piscinas por dia de esgoto in natura nos nossos mananciais. Então, é muito triste ver que uma cidade que tem uma empresa
que deveria servir para exatamente coibir este tipo de lançamento, ser a empresa que está fazendo esse tipo de lançamento de forma tão rotineira, né? Tem que ser investigado. Agora, o que a cidade perde também, nós temos diversos problemas, não só as questões ambientais. Nós temos que lembrar que o próprio SAI capta água do rio Sorocaba para fazer tratamento e distribuir como água potável para as pessoas. Então, você tem um lançamento de esgoto numa água que você capta para tratar e distribuir. Então, você tem um aumento da quantidade de produto. Pode-se ter, né? Eu não sei, porque eu não tenho os dados do SAI, mas presumo aqui, estou sofismando, mas pode-se ter um aumento aí de uso de produto químico, né? Um aumento da necessidade da capacidade do tratamento, que pode impactar em valores, né? Então, o impacto ele vai desde o impacto ambiental, quanto o próprio impacto de onerar excessivamente o próprio tratamento da cidade. Sim, e a gente vê a cidade crescendo, né? Hoje a gente tem 720 mil habitantes, né? E a gente sempre escuta o prefeito Rodrigo Manga aqui falando, venha morar em Sorocaba, venha viver aqui na melhor cidade, enfim. A gente, né, tem esse crescimento populacional. Na sua opinião, você acha que o saneamento básico acompanhou esse crescimento? Olha, na minha opinião, não tem acompanhado. O que nós temos visto é que não tem acompanhado este crescimento populacional. Os serviços de saneamento são, de fato, complexos e onerosos. Então, e para que se preste serviços de forma adequada para a população, você tem que fazer investimentos, principalmente considerando o crescimento populacional daquela cidade. Então, ao mesmo tempo que você tem um crescimento populacional, você tem que aumentar a capacidade das infraestruturas de captar e tratar esta água para distribuir e também de coletar e tratar esgoto para que se lance um esgoto tratado nos mananciais, né, que a gente chama de esgoto tratado quando você vai para o manancial. Então, de fato, o que nós temos visto, de acordo com o que vem sendo apurado pelo Ministério Público, é uma alegação de sucateamento das infraestruturas do SAI. Então, você teria aí uma ausência, digamos, de investimentos, um sucateamento dessas infraestruturas, das que já existem. E, então, se questiona, né, se você já tem um sucateamento das infraestruturas que já existem, como que você consegue fazer com que essas infraestruturas consigam aí trabalhar mais do que a própria demanda, né, do que a própria capacidade técnica dessas infraestruturas. Então, eu vejo que esse crescimento populacional, o saneamento, para dar certo, para nós termos um serviço de saneamento ambientalmente adequado, nós temos também que investir, o SAI teria que investir para que dessas infraestruturas, com certeza. Na sua opinião, você acha que toda essa rede que a gente tem hoje, considerando 720 mil habitantes, pode entrar em colapso? Olha, bem complicado de falar de colapso, porque eu não sou técnica, né? Mas não tenho os dados efetivos aí operacionais do SAI, mas o que eu posso afirmar é que se continuarmos tendo um crescimento perdão, vou voltar. Quer que eu faça perguntas de novo? Faz, por favor. Enrolei. Milena, a gente está falando aí da capacidade de coleta de saneamento básico. Considerando o crescimento das cidades, estamos em 720 mil habitantes. Você acredita, você acha, tem uma opinião formada a respeito de um colapso da rede? Tecnicamente falando, né, não posso afirmar se estamos perto ou não de um colapso, né? Não sou técnica deste nível e não tenho os dados do SAI. Mas o que eu posso afirmar é que o saneamento tem que acompanhar o crescimento populacional. Se nós tivermos um crescimento populacional proporcionalmente muito maior do que a capacidade de coleta e de tratamento desse esgoto, pode sim haver um colapso nas infraestruturas. Sim. E quais são as punições para a prefeitura, para o governo municipal que não investe em melhorias no saneamento básico e principalmente que está lançando, né, o esgoto in natura aí nos nossos mananciais? Bom, primeiro é importante a gente distinguir o SAI da prefeitura, né? Apesar do SAI ser, sim, da prefeitura, ele é uma autarquia municipal, que nós chamamos, e que tem personalidades jurídicas diferentes, não é, então, da pessoa do prefeito, digamos assim, que o SAI responderá
né, se responder por algum tipo de crime ambiental, ou mesmo essa própria ação civil pública que já está em trâmite pelo Ministério Público. Mas os dirigentes do SAI, né, podem ser responsabilizados. Não temos uma questão criminal ainda, eu desconheço algo na área criminal que esteja sendo investigado, mas nós temos em ação a ação civil pública do Ministério Público que já está em trâmite. Ou seja, o SAI pode ser determinado a fazer ou deixar de fazer algum ato. Neste caso, a obrigação de fazer é que cesse os lançamentos, né, e para que proceda com os investimentos necessários por conta do sucateamento das infraestruturas. Temos aí a multa também por questões de danos morais coletivos, né, de 15 milhões que o MP pleiteia junto ao SAI e pede para que isso seja direcionado ao Fundo de Meio Ambiente do município, salvo engano é esse o nome do fundo, para que esse valor se reverta aí ao meio ambiente, né, em medidas para o meio ambiente. E também a responsabilização, né, dos próprios dirigentes aí do SAI à época de todos esses lançamentos. Uhum. Nossa, o assunto é muito complexo, né? Muito importante, né? Muito interessante, mas importante e grave. Porém, a gente tem um espaço bastante curto aqui no Porquê Entrevista, né? Então, chegando ao fim aqui da nosso bate-papo, né? Eu gostaria de saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, se você deseja falar mais a respeito desse tema. Bom, o que eu posso falar sobre e acrescentar vai ser direto para a população. Então, peço licença. Para que a população como um todo de Sorocaba vista a luva do saneamento básico e sejam também nossos fiscalizadores. É um serviço muito complexo, difícil de ser fiscalizado, então quanto mais pessoas interessadas em saber para onde vai o seu esgoto, de onde vem a sua água, que a gente consiga contribuir para as melhorias do nosso saneamento básico, que é tão importante no município. Excelente. Helena, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que o recado está dado, né? Como eu falei, o tema é bastante amplo, mas aqui a gente coloca sempre uma pontinha aí, né? Uma pontinha do que pode ser discutido para que as pessoas prestem atenção ao que está acontecendo. Perfeito. Posso só finalizar mais uma coisa? Quero colocar a comissão também de meio ambiente e saneamento básico da OAB à disposição, inclusive da população, até para receber eventualmente alguma denúncia que tenha, para que a gente também possa ir juntos contribuir para a melhoria dos serviços. Bom, a gente agradece, então, a presença aqui da Milena Santos, né, com a gente aqui no Porquê Entrevista. E agradecemos também a sua audiência, né, que está sempre acompanhando a gente nesse programa. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, @portalporquê. Não esquece de deixar o seu like e seguir nosso canal. Até a próxima.